E se eu quisesse enviar essas fotos para a web, o que eu faço? Então, eu vou primeiro no modo mais simples, que é enviar por e-mail. Então, eu já selecionei algumas fotos, tenho aqui essas três opções, e eu quero enviar para o cliente para ele escolher qual opção ele acha melhor. Então, eu seleciono elas. Na verdade, eu vou selecionar elas aqui pelo catálogo. Então, eu selecionei aqui as três opções. Daí, eu venho aqui em exportar, e eu vou escolher aqui a opção de e-mail. Assim que eu escolher e-mail, eu vou ter várias opções. Então, primeiro, nomenclatura do arquivo. Eu vou colocar aqui em editar, e aqui eu vou mudar para versões, e eu vou colocar aqui o número de sequência, e clicar em concluído. Então, ele vai colocar aqui o nome do arquivo, versões e um número. Na sequência aqui, se eu fosse exportar um vídeo, não é o caso, configurações do arquivo, já vai estar em JPEG, porque é para a web, e eu vou colocar aqui um arquivo JPEG mais leve para não ficar pesado. Espaço de cor, sRGB, que é o espaço de cor para a web. Seguindo lá, redimensionar o arquivo, eu vou ligar essa opção, e eu escolho aqui, na aresta mais longa, então se for uma foto horizontal, seria a aresta horizontal, se for uma foto vertical, seria a aresta vertical. Eu vou colocar aqui uma resolução máxima de 1200. Seguindo lá, nitidez de saída, vou colocar aqui tela e baixa novamente. Metadados, nesse caso vou colocar só direitos autorais, informações de contato. E por último aqui, marca d'água, caso já tivesse configurado uma. Eu vou clicar aqui na caixinha de marca d'água, e ele vai perguntar aqui, se quer uma marca d'água simples ou se quer editar uma marca d'água. Eu vou clicar aqui em editar e ele traz aqui as configurações. Então, eu vou colocar aqui meu nome, no caso ele já está aqui, marca registrada, Baltarejo. E eu também poderia, se eu preferisse, escolher uma imagem. Aí eu vou no meu computador, escolho uma imagem para ser marca d'água. Ele aceita aqui PNG com transparência ou JPEG. Se eu não quiser uma imagem, eu posso deixar como texto, que já é o caso aqui. E eu tenho algumas opções aqui embaixo, como a fonte, o estilo, alinhamento, vou colocar aqui centralizado. Na sequência aqui, opções de sombra, caso eu quisesse seria uma sombra, eu posso incluir e retirar. Eu vou tirar, que nesse caso não precisa. Na sequência aqui, eu tenho um efeito de marca d'água, ele vai baixar aqui a transparência. Tem aqui uma opção de tamanho. Na sequência aqui, inserir é o posicionamento. Eu vou trazer aqui mais para cima. Aqui eu tenho uma definição da âncora, que seria o posicionamento. E daí eu posso vir aqui e clicar em salvar. Então, eu clico aqui em salvar. Vou dar aqui o meu nome, Baltarejo. E clico em criar. Então, no caso aqui, eu já estou configurando uma forma de saída que é para e-mail e que já vai ter a minha logomarca. Então, eu vou clicar aqui em adicionar e vou dar aqui o nome de e-mail. E vou dar aqui o nome também de logo. Aí eu já sei que ele vai ser o e-mail como logo. Clico em criar e clico aqui em exportar. Assim que eu cliquei em exportar, ele vai pedir para eu cadastrar o meu e-mail. Então, eu vou ter aqui uma lista de opções. No meu caso, eu vou colocar aqui Yahoo. Aí eu coloco aqui o meu e-mail do Yahoo. No caso, eu coloco ali embaixo o meu e-mail, em cima eu vou colocar o nome. E eu já tenho que adicionar aqui a senha. Então, eu vou colocar aqui a minha senha e clico em OK. Na sequência, eu coloco para quem que eu quero enviar. Vou colocar aqui o meu outro e-mail só para testar. Na sequência, eu coloco um assunto, então eu vou colocar aqui versões. E aqui eu posso inserir algumas informações. Então, eu vou colocar aqui versões para aprovação. Eu vou escolher aqui uma outra fonte. Diminuir aqui o tamanho também. Vou colocar um intermediário, colocar aqui em médio. Ponto. Agora eu vou clicar aqui em enviar e ele já está enviando o e-mail. Enquanto ele vai enviando, eu já vou acessar aqui uma nova aba para a gente testar. Então, no caso, eu quero acessar aqui uma nova janela. Nessa nova janela, eu vou acessar aqui o Hotmail. E eu já tenho aqui o meu e-mail. Só abrir ele e eu tenho aqui as três versões para aprovação. Posso fazer o download, esperar que ele carregar, e eu já escolho aqui como que eu vou querer essas fotos. Aí eu responderia para a pessoa que me enviou esse e-mail.
No caso, ele já vai ter que o remetente já está acusando aqui que eu veio do e-mail do Yahoo para o meu e-mail do Hotmail. Então, quando fosse responder, ele já vai responder para aquele meu e-mail que eu configurei. Voltando aqui para o Lightroom, eu tenho algumas opções adicionais. Então, a gente viu como enviar por e-mail, mas eu também poderia configurar aqui um Behance, um Facebook e um Flickr. No caso, vou configurar aqui um Facebook só para testar. Clico aqui em configurar. E daí eu tenho algumas opções aqui diferentes. Vamos desde lá de cima. Primeiro, serviço de publicação. No caso, vou dar aqui o nome da descrição, vai ser Baltarejo. Na sequência, eu escolho aqui a minha conta do Facebook. Então, por enquanto, eu não tenho nenhuma conta autorizada. Eu venho aqui em autorizar no Facebook, clico em OK, ele vai aqui autorizar. Aí ele abriu aqui o meu Facebook, eu já estava logado no meu Facebook. Então, eu venho aqui, clico em Connect. Ele vai tentar conectar. No caso aqui, eu acho que ele está dando erro. Estou vendo que ele está acusando erro, porque eu já tinha conectado a versão antiga do Lightroom, a versão 4. Então, provavelmente ele está acusando aqui que ele tem mais de uma vez essa versão. Então, eu venho aqui em Central de Aplicativos, vou procurar aqui por todos os aplicativos que eu tenho instalados. E eu tenho aqui o Adobe Lightroom Photoshop. Eu vou clicar aqui em Remover e eu removi ele. Agora que eu removi, eu vou pedir para ele fazer de novo. Vou vir aqui no Lightroom, clicar em Autorizar, clico em OK. Ele automaticamente abriu aqui a minha página do Facebook, clico em Conectar e agora ele conseguiu. Vou clicar em OK. Agora ele vai perguntar assim, quem que vai ver essas fotos? Normalmente você vai querer que todos os seus amigos vejam. Como a gente está só testando, eu vou colocar aqui somente eu. E clico em OK. Cliquei em OK para gerenciar a página e pronto. Agora, se eu for na minha parte de fotos, eu vou ter acesso a essa pasta nova que eu criei. Só vou vir aqui em Álbuns. E aqui no meio dos meus álbuns, eu vou ter aqui o Lightroom, que por enquanto está sem foto nenhuma. Então, eu vou voltar aqui para o Lightroom e vou continuar configurando. Então, eu tenho aqui na sequência, álbum no Facebook, qual álbum que eu quero colocar. Eu vou colocar ali naquele álbum chamado Lightroom. Na sequência aqui, eu tenho um título que eu posso colocar. Eu não vou alterar por enquanto. Nomenclatura do arquivo, eu vou colocar renomear para e eu vou configurar aqui uma data. Eu vou tirar aqui todas essas opções, nome e tudo mais. Eu vou deixar somente a data e clicar em concluído. Na sequência, eu tenho opções para vídeo, caso eu quisesse enviar um vídeo. Eu vou colocar aqui que eu não quero incluir arquivos de vídeo. Depois aqui tem configurações da imagem, eu vou baixar aqui um pouquinho a qualidade para ficar mais leve. Dimensões do arquivo, vou colocar aqui na aresta mais longa, que ele vai ter no máximo aqui 1200. Nitidez de saída, eu vou ligar no nível leve. Metadados não precisa, já que ele vai direto para o Facebook, vou colocar aqui só direitos autorais. E se eu quisesse, eu podia já inserir a marca d'água. Então, eu vou colocar aqui marca d'água. E eu tenho aqui salvo a última marca d'água que a gente configurou. E eu clico em salvar. Agora, eu vou escolher algumas fotos que eu quero postar. Selecionar aqui essas 3 fotos. Vou jogar aqui na minha pasta Lightroom. E clico em publicar. Ele vai levar aqui um tempo configurando, já que ele vai ter que exportar e fazer o upload. Eu já vou acessar ali o Facebook. Vou clicar aqui na pastinha. E eu já tenho aqui as 3 fotos. Se eu abrir aqui a fotinho, eu já consigo ver ela aqui publicada e com a login. Se alguém inserir qualquer comentário, se vier aqui e inserir algum comentário na foto, eu já recebo esses comentários no Lightroom. Então, eu vou vir aqui no Lightroom e se eu seleciono ali a foto, eu posso vir aqui na parte de biblioteca e vir aqui em comentários, vou atualizar eles e eu tenho aqui o comentário. Se eu quiser responder esse comentário, eu também posso responder. Vou colocar aqui teste 02, Enter. Agora, se eu for lá na web, na página do Facebook, eu já tenho aqui a resposta do comentário.